Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, para quem não me conhece, sou Rodrigo Trajano, especialista em suporte técnico em informática, e neste vídeo eu vou dar dicas desde mais simples até a mais complexa para você sair daqui com seu problema de internet resolvido. Caso não consiga resolver, com as dicas que eu vou passar, você vai sair com algum direcionamento para resolver, seja ligando na operadora ou acionando um técnico de informática para verificar uma parte mais complexa, mais avançada, que fuja um pouco aí do escopo do seu conhecimento. Então vamos para a primeira dica. Primeiramente, pessoal, não tem jeito. A primeira coisa que você deve fazer é verificar a autenticação do modem no serviço, da operadora. No caso, a Vivo distribui esse modelo de modem, no ano de 2024, aí, 2025 deve estar distribuindo esse ainda. Ele tem os símbolos aqui de conexão Wi-Fi 2.4 GHz, que é um padrão, e o de 5 GHz, que ele tem melhor transmissão de dados, porém menos alcance. Então o 2.4 é o ideal mesmo para Wi-Fi para celulares, porque ele tem um maior alcance. Geralmente as pessoas têm um modem, não usa repetidor em uma casa grande, relativamente grande, mas ele consegue atender aí todos os espaços. Aqui está desligado para mim porque eu uso um outro aparelho Wi-Fi, Então eu opto por não utilizar o do modem padrão da Vivo. Eu uso esse cara aqui, um TP-Link, que faz conexão Wi-Fi em rede mesh. Tem uma outra torre dessa lá na minha sala fazendo, a cobertura de Wi-Fi da casa toda. Uma espécie de repetidor, um falando com o outro e cobrindo aí todo o espaço. Mas geralmente os usuários utilizam apenas o modem da operadora, então deve ter uma luzinha azul dessa aqui acesa, tanto no 2.4 como no 5.0. Se não tiver no 5.0, quer dizer que está desativado. Eu mesmo entrei na configuração do modem e desativei, mas pelo menos o 2.4 tem que estar aceso. E caso esteja piscando aqui, isso indica que não tem sinal chegando no modem, ou tem sinal, mas a operadora não está conseguindo autenticar por falta de pagamento, às vezes chegou a data de vencimento ali, você esqueceu de pagar a fatura. Então acessa o aplicativo da sua operadora, seja da Vivo ou da Oi, verifica se está em dia e reinicia o modem, Eu recomendo retirar o pino de energia. Tira o pino de energia, ele vai desligar e vai desenergizar a parte elétrica e eletrônica dele, Tem placa eletrônica aqui dentro, com capacitores, resistências, que armazenam energia e pode estar, colapsado aí com a energia por causa de uma queda de energia. Então você fazendo isso, desenergiza ele todinho, segura aí por 1 minutinho, 30 segundos e liga novamente. Ligou novamente, aguarde o sincronismo do modem. Caso ele não sincronize, você vai partir para as próximas verificações que eu vou passar agora. Abrindo um parênteses nessa verificação do modem, eu mostrei um modelo em que a Vivo fornece aqui em São Paulo, mas você pode ser de uma outra região aí da Oi ou outras operadoras. E sabemos que há N modelos de modems com diferentes formas de sinalizar ali a conexão com a internet, o cabo de rede, o Wi-Fi, mas meio que por intuição da simbologia ali internacional, tem como você meio que identificar qual luz está representando a conexão Ethernet de rede, o Wi-Fi ou o sinal da operadora. Vou deixar algumas simbologias aqui do lado para você identificar caso você tenha alguma dificuldade. Vamos prosseguir com o vídeo. Em algumas instalações, o modem é separado do roteador Wi-Fi. Esse aqui da Vivo, como eu disse, ele recebe o sinal da fibra, emite radiofrequência Wi-Fi, para conexão sem fio,
e tem, né, a internet cabeada. Eu utilizo aqui os três recursos, dá para ver, né? Mas tem instalações que o cliente tem um modem, né, que recebe apenas o sinal da fibra. Aí tem um cabo de rede que entra aqui nas portas LANs, que vai para um roteador Wi-Fi. Eu já tive esse tipo de instalação. Às vezes ocorre de não estar ocorrendo uma comunicação entre os dois dispositivos. O modem que você tem aí com o roteador Wi-Fi. Aí o que eu recomendo fazer? Fazer a troca de porta de rede, verificar se esse clipezinho que tem aqui no cabo de rede, ó, testar, não tá quebrado, né? Tem uma espécie de um clipe que faz uma trava quando você encaixa. Quando isso aqui tá quebrado, fica escapando. Eu oriento a trocar o cabo de rede. É muito barato hoje em dia um cabo de rede, aí vende até em mercado por R$10 um cabo de 2, 3 metros. Substitui porta, às vezes por uma queda de energia, chuva, raio, essas portas podem queimar. Então tenta trocar de porta e fazer essa verificação tanto no modem como no roteador Wi-Fi, nos dois lados. Faz as trocas e faz o teste aí. Rodrigo, reiniciei o modem, a internet não voltou com a sua última dica. Qual é a próxima verificação? Verificar o cabo, né, de fibra ótica, aqui no meu caso. A maioria das casas hoje aqui, pelo menos em São Paulo, Grande São Paulo, tem internet com fibra ótica, que é um cabo sensível. Dentro desse cabo há uma fibra de vidro, né, onde é transmitido um sinal de luz, por isso que a internet tem sido cada vez mais rápida. E esse cabo aqui, ele não pode dobrar, né, fazer curvas muito fechadas aqui, não pode deixar móveis em cima dele. De repente foi feita uma limpeza aí na sua casa, né, sei lá, por uma faxineira ou por você mesmo, mais agressiva, houve o arraste de móveis e não teve-se o cuidado de proteger a fibra, arrastou, né, um móvel em cima dessa fibra, pode ter quebrado. Já aconteceu aqui em casa mesmo, de eu fazer a pintura e não ter tomado cuidado de isolar a ponta da fibra. Encheu de tinta na ponta e o sinal de luz ficou prejudicado. Pode estar acontecendo também, você tem um pet em casa, novinho, pode ter ruído o cabo, seja gato, cachorro, hamster. Outra parte que é muito importante, mas muitas vezes é esquecida também, é a parte externa, o ramal, né, externo, onde a Vivo faz a instalação do cabo no poste, puxa para dentro. Às vezes passa caminhão alto demais, né, pela rua, a sua fibra está passando igual aqueles fios que estão ali atrás, para fazer a conexão na sua casa, e você, né, tem o seu cabo rompido por causa de uma passagem de um caminhão alto. Já aconteceu isso 2 vezes, não nessa casa, mas em uma outra em que eu morava. Então dá uma olhada lá fora se um caminhão não rompeu a sua fibra ótica. Nesse caso não tem jeito, tem que acionar a Vivo para passar uma nova fibra ou cabo de telefone, né, para quem tem internet via cabo de telefone DSL, né? Bom, Rodrigo, eu verifiquei toda a parte física aí da primeira fase do vídeo, fui lá fora, vi que a conexão externa tá ok, apesar do meu pet se embolar com os fios, tá tudo normal, tá tudo íntegro, mas a internet continua não funcionando. Bom, vamos fazer as outras verificações agora. Se o problema está na conexão Wi-Fi, que geralmente é a que mais utilizamos mesmo, verifica se o problema está ocorrendo em um dispositivo único ou se está ocorrendo em vários dispositivos, né? Nos celulares de toda a família, na Smart TV. Se tiver em apenas um dispositivo local, já é um bom sinal. O Wi-Fi está funcionando normalmente para todo mundo, só aquele dispositivo está com problema, é um problema local. O que você vai fazer? Você vai entrar nas configurações de Wi-Fi desse dispositivo, no Android ou na Smart TV, e vai esquecer a rede, que é quando você tira a rede, né, daquele hall de redes salvas. E se tiver redes que não estejam sendo utilizadas, isso pode gerar algum conflito no sistema operacional também. Apaga todas aquelas redes de alguma visita que você fez num café e conectou e nunca mais vai voltar lá. Dá uma limpada nas redes e deixa só as redes necessárias, inclusive aquela que você mais usa, que é a da sua casa. Ou melhor dizendo, você tem que esquecer, né, a rede da sua casa também,
para reinserir a senha e meio que fazer uma nova configuração. 90% dos casos, fazendo esse procedimento, resolve-se o problema de Wi-Fi no dispositivo. Reinicia ele também, se for necessário, né? E testa aí, escreva aqui nos comentários, resolvi com essa solução. Agora, se o problema foi em todos os dispositivos, nenhum conecta no Wi-Fi, aí pode ser um problema mais abrangente, um problema no roteador, que eu vou estar explicando como fazer um reset, né, de configurações do roteador para definir um novo nome de rede para ser propagado e uma nova senha. Mas antes de fazer esse reset, que já evade aí para uma verificação mais avançada, pode ser que tenha pessoas que tenham medo de executar. Eu vou estar explicando aqui, mas se você estiver inseguro, chama um técnico para fazer, alguém que tem um conhecimento mais avançado, um amigo, ou aciona a própria operadora, que eles acionam um técnico para verificar para você gratuitamente, sem custos, né? Só que antes de tudo isso, é possível fazer mais uma validação. Se o Wi-Fi está com problema para conectar em todos os dispositivos, verifica se o computador conecta com cabo de rede. Se tiver um notebook ou computador disponível e um cabo de rede, pluga na porta Ethernet, né, porta de rede daquelas amarelinhas que vocês viram no modem, e pluga diretamente no computador para ver se dá conexão. É uma outra via de conexão, né, o cabo. Muitas vezes a gente não sabe, né, por sempre usar Wi-Fi, mas o cabo ele faz uma conexão direta com a rede, sem exigir autenticação de senha, assim como um Wi-Fi. Há uma negociação de conexão entre os próprios aparelhos e vai navegar normalmente se a placa de rede estiver configurada ali para obter um IP de endereço automaticamente, que geralmente já está. Só para quem tem conhecimento avançado, acaba mexendo nessas configurações e quando conecta o cabo pode não dar conexão. Mas se é um usuário comum que só utiliza o computador em casa, geralmente a placa de rede está configurada para obter o endereço automaticamente assim que o cabo é conectado. Então faz esse teste, conecta um cabo se puder e tiver, né? Navega, porque aí vai dar mais certeza que o problema é localizado na conexão Wi-Fi. E aí você vai trabalhar em cima disso nas verificações avançadas que eu vou estar passando no computador agora. Eu vou migrar o vídeo para o meu ambiente computacional do canal. Vamos lá. Bom, galera, chegamos na terceira etapa de manutenção da internet da sua residência. Você que ainda está aqui comigo firme e forte, ainda não conseguiu resolver, nós vamos até o fim. Estou compartilhando aqui a tela do meu Windows para fazermos uma verificação um pouco mais avançada das configurações do seu modem da operadora. Lembrando que cada operadora entrega um modelo de modem diferente, mas eu vou estar explicando alguns pontos chaves que você vai conseguir identificar aonde verificar as configurações da rede Wi-Fi, da rede local, se o usuário e senha do modem está digitado corretamente e tudo mais. Antigamente os modems eram até mais complicados de compreender, mais técnico, né? E no idioma inglês. Hoje eles são mais voltados com uma interface amigável para o usuário, então você vai conseguir tirar de letra aí o tutorial que eu vou te passar para resolver seu problema de internet. Vamos lá? Então eu vou abrir o prompt de comando do Windows, que vai me permitir descobrir qual endereço IP eu estou pegando do modem. Então eu vou segurar a tecla Windows e apertar o R de Rodrigo. O Windows vai abrir aqui o executar, onde eu digito o comando cmd, que já estava até digitado aqui, né, porque eu acessei anteriormente. Então você escreve aí cmd e dá OK. Ah, Rodrigo, eu não achei a tecla Windows, estou perdido. Você pode clicar aqui no botão iniciar e digitar cmd também, que ele vai na pesquisa, né? Você digita, ele vai dar a opção de abrir o prompt de comando, beleza? Abrir o prompt de comando, você vai digitar um comando para descobrir o IP que está pegando aí no seu micro. ipconfig. Dê ipconfig
ele vai mostrar aqui várias placas de redes, algumas físicas, outras virtuais. Cada micro tem suas particularidades, mas é garantido que vai ter uma placa de rede chamada Ethernet. Se tiver mais de uma, vai aparecer Ethernet 2, conexão local. O que você tem que identificar é a placa Ethernet que tem o endereço IPv4 aqui, ó. 192.168.15.3. É esse endereço que eu estou pegando, mas na verdade eu quero o endereço gateway. Gateway em inglês é caminho. Quem me está dando o caminho da internet? Grava dessa maneira. É o 192.168.15.1, que é o endereço do meu modem. Nesse micro eu tenho a rede cabeada e tenho também a possibilidade de conectar pelo Wi-Fi. Por isso que está aparecendo informações de IP duas vezes aqui, porque uma é para a minha rede Wi-Fi, né? Tá escrito aqui, ó, adaptador de rede sem fio Wi-Fi está pegando 192.168.104. E aqui tá pegando 192.168.15.1. Ah, Rodrigo, por que são endereços diferentes? É porque aqui, pelo Wi-Fi, ele está conectado na rede Mesh, que é aquele roteador branco que vocês viram no início do vídeo. Ele entrega um IP. Já o modem da Vivo está entregando outro IP. Então, cada um tem seu endereço IP. Não pode confundir. Mas como na instalação de vocês provavelmente é um aparelho único, esse tipo de coisa não vai ocorrer aqui. Ou vai ter as informações na área do Wi-Fi, se você estiver conectado no Wi-Fi, ou vai ter as informações na conexão local ou no adaptador Ethernet, se você estiver conectado pelo cabo. Logicamente, se você tiver com alguns problemas de Wi-Fi, a única forma de você acessar esse modem é conectando um cabo de rede. Então você vai precisar pegar esse modem, levar para um micro e conectar um cabo para fazer as verificações do dashboard dele. Ou se você tiver um notebook, fica mais fácil, né? Leva um notebook até ele, né? Conecta o cabo e faz as verificações. Tanto é que o técnico da operadora geralmente, né, vem fazer as manutenções com o notebook, fica ali em pé do lado do modem, fazendo as verificações. Geralmente não tem um lugar para ele sentar. Acredito que muitos já devem ter vivido essa situação. Então agora você vai fazer a função do técnico, descobrir o IP. Vamos acessar a página do modem digitando esse endereço IP aqui no navegador. Então vou puxar aqui uma aba de navegador e vou digitar 192.168.15.1. Ele já estava até sugerindo ali, porque periodicamente eu acesso aqui a página do modem para revisar alguma coisa, já estava salvo. Ele vai abrir uma página de autenticação do seu modem. Como eu moro aqui em São Paulo, tenho o serviço da Vivo, apareceu aqui o emblema da empresa. Esse usuário e senha, ele vem numa etiqueta embaixo do modem. Geralmente o usuário é admin universal e alguns caracteres do endereço MAC, que é o endereço físico do seu roteador. A placa de rede dele tem um endereço físico chamado MAC na teoria da TI, e alguns caracteres desse MAC, que se eu não me engano são 16, alguns desses 16 é utilizado para definir a senha do aparelho, uma forma de padronizar, uma forma padrão aí dos dispositivos da Vivo. Acredito que os dispositivos da Oi, da Claro e outras operadoras trabalham com a mesma metodologia. Então, eu já estou com até a senha salva aqui, clico em entrar e aí aparece aqui o dashboard totalmente amigável. Geralmente na primeira página ele já mostra as principais informações. Esse GPON aqui tem a ver com a internet. Ó, link estabelecido, a potência que esse link está entregando, uma informação mais técnica, né? Mas tá tudo verdinho, tá ok. Internet PPP. A conexão é feita por um protocolo chamado PPPoE.
Antigamente, você tinha que abrir uma espécie de um discador no Windows, digitar o usuário e senha do seu provedor, que era contratado à parte, para conseguir conectar. Hoje não. Quem faz essa conexão de discagem, entre aspas, com o protocolo PPPoE é o próprio modem. Ligou ele inicializou a firmware, ele mesmo faz a conexão com o usuário e senha, e nós vamos estar verificando aonde que verifica a conexão, a digitação desse login. Aí aqui ele mostra o endereço IP local, né? Aquele 192.168.15.1, que é o próprio modem. O endereço IP público, o endereço o seu endereço lá na internet de conexão que fornece, né, navegação para você e por aí vai. Endereços de DNS que também são importantes para navegação. O Wi-Fi tá oculto, ó. Mas isso foi uma opção minha. Eu tenho um dispositivo Wi-Fi melhor, que tem tecnologia de rede mesh, né? Fica ali vendo qual ponto de conexão, né? Qual torre fornece a melhor conexão para o dispositivo. No meu caso, eu estou no mesmo ambiente daquele modem do início do vídeo, tem uma torre aqui atrás de mim. Ele reconhece que esse micro está mais próximo e fornece uma conexão Wi-Fi melhor para ele. Lá na sala, perto da TV, tem outra torre que fornece conexões à internet naquele ambiente. Então, como é um dispositivo mais tecnológico, eu optei por ocultar a rede SSID, né, do modem da Vivo. Mas já vou estar mostrando como é que ativa, como é que muda o nome da rede e a senha. Nas conexões LAN, ele tem 4 LANs aqui, ó. E aqui está conectado quem? O Deco Mesh, que eu estava acabando de comentar. Na LAN 1, verdinho. Na LAN 2, Trajano, é o nome desse micro aqui. E LAN 3 e LAN 4, vermelhinha, não por defeito, mas porque não tem cabo conectado. Mas se eu quisesse validar se essas portas estão boas, basta conectar um cabo nelas, né? E testar aqui, ver na página se está verdinho ou não. TV disponível, é um serviço de TV da Vivo, mas eu não tenho. Está disponível, mas eu não tenho contratado. E até telefonia, se eu quiser, também está disponível por IP de VoIP, mas eu não tenho contratado também. Configurações, vamos ao que interessa. Internet, aqui ó, cliente, cliente, senha cliente. Esse usuário e senha é o padrão para Vivo. Se tiver algo diferente aqui, eu recomendo trocar para cliente, cliente. A nota, né, do lado, né, para caso não funcione o cliente, você volta ao original que estava. Mas em geral aqui na Vivo, aqui em São Paulo, a Vivo utiliza cliente, até quando eu dava suporte para serviços Vivo, que eu já fui técnico ali de empresas parceiras, eu usava esse usuário. Né? Que outras operadoras utilizam um usuário senha semelhante. No ambiente da Oi, é Oi, @Oi, senha Oi, TIM utiliza TIM, @TIM, senha TIM, e as demais eu vou dar uma pesquisada, deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha necessidade. Rede local, já vem uma configuração padrão, né? 92.168.15.1, mas se porventura você precisar, acho muito difícil, mas você precisar alterar o endereço IP do seu modem para evitar conflito de IP com outras redes que você está trabalhando aí no seu ambiente, principalmente se você que está assistindo esse vídeo está com problema de internet em um ambiente corporativo, que pode ocorrer conflitos de IP, aí você vai ter que mexer aqui, né, ou por conta própria ou com a ajuda de um técnico para resolver seu conflito de IP. Também tem redirecionamento de portas, aí é bem mais avançado aqui. DMZ, né, que é uma zona desmilitarizada. Então são conceitos mais avançados que eu não vou estar aprofundando. Rede Wi-Fi. Aí, revelei minha senha. Depois eu vou ter que trocar. Se bem que eu não uso essa rede aqui, né? Tá oculta. Mas aqui você define
o nome da rede que vai ser propagada, é o SSID, para você, seus vizinhos e amigos. E vai definir também uma senha aqui que ele dá algumas dicas, né, de segurança. Protocolo pode deixar esse WPA2, né, que tem criptografia e tal. Terminou a configuração salva. Na verdade, aqui em 2.4 você tem que manter habilitado, né? Se você está fazendo a primeira configuração, provavelmente vai estar marcado aqui, habilitado. E anúncio do SSID, você tem a opção também de anunciar ou não anunciar, né? Aí você vai ter que digitar manualmente lá no celular, né, o nome da rede e a senha. Também é uma opção de segurança, não ficar propagando, né? E tem um ataque hacker aí, por exemplo, se você está disponibilizando a internet no ambiente comercial, né? Só para você ali. Você precisa dessa internet só para você, para o sistema de pagamento. O ideal é para você não propagar essa rede, segregar da rede disponível para os clientes. Como eu estava explicando lá no início do vídeo, o Wi-Fi de 2.4 GHz, nessa frequência, ele tem maior alcance, porém menos velocidade. Mas é um menos velocidade que é alto. Consegue navegar ali a 80 megas por segundo, é bastante alto. Dá para ver vídeo normalmente no stream. Mas se você quer um Wi-Fi que entregue mais megabytes por segundo, né? Megabits por segundo, o ideal é usar o 5G, avançado 5 GHz. Só que ele não tem tanto alcance. O seu dispositivo precisa estar pertinho, assim, para ter um melhor desempenho. Se estiver longe, fica até pior que o 2.4. Então eu nem utilizo ele aqui no ambiente. As duas redes estão ocultas, né? Que eu uso o TP-Link Mesh. Mas se você optar por utilizar, basta habilitar aqui e salvar. Avançando para o outro menu, jogos e aplicativos, dá para você definir algumas portas aqui para determinados jogos. Para quem joga aqui, precisa configurar redirecionamento de porta para algum endereço IP, é possível no modem da Vivo. Configurações de firewall, se precisar configurar algum bloqueio aqui, você pode definir regras. Aqui já estamos na seara mais avançada, né? Modo WAN, roteador padrão, não mexa nisso aqui. Deixe sempre em roteador. Bridge significa ponte. O modem serviria só de ponte para um outro modem principal. Não há por que mexer nisso. Gerenciamento, aí já vem outras coisas não tão técnicas. O idioma do modem, ideal é deixar sem português. Se você quiser alterar aquela senha complicada para ter um acesso mais fácil, você pode alterar, mas lembre-se de anotar, né? Senão vai ter que resetar o modem pelo um botão que se aperta só com uma caneta. Melhor deixar, né, a senha padrão mesmo, já está anotado na própria etiqueta do modem. Só em último caso, por questões de segurança, que você precise, altere a senha do modem. Aí tem as opções de reinício. Ele tem uma opção de reiniciar o modem só para ligar e desligar, né? Reiniciar firmware, ou reconfigurar. Aí ele vai reiniciar o modem apagando todas as configurações. Às vezes isso é necessário para o modem voltar a funcionar. Então você vai clicar aqui em reconfigurar, ele vai apagar todas as configurações, vai vir com o nome da rede Wi-Fi que está atrás da etiqueta, senha. Aí você vai ter que acessar de novo aqui e configurar ele do zero, com o nome da sua rede personalizada, se você quiser, e senha personalizada, como eu estava mostrando, entre outras coisas. Agora vamos falar de problemas que ocorrem no dispositivo de rede. Por vezes, o usuário entra aqui nas configurações do Wi-Fi e a conexão, né, do Wi-Fi está rodando,
rodando, tentando se conectar, dá um erro, como se fosse em um looping. Então, conforme explicado lá no meio do vídeo, você vai esquecer a rede, vir aqui em mais configurações de Wi-Fi, mostrar redes disponíveis, na verdade não, gerenciar redes conhecidas, e já vi alguns micros em que a pessoa tinha várias redes, né? Em que ela fez uma visita em um estabelecimento comercial, na casa de parente, enfim, conectou várias redes, mais de 10 redes aqui na lista. O ideal é você esquecer as redes inúteis, né? Que você não vai mais utilizar. E nessa vez, inclusive a rede que você mais utiliza, para limpar o cache dessa configuração. Então, vou esquecer aqui a rede da minha casa, Vivi e Romeuzinho, eu, minha esposa e meu cachorro. E vou lá, conecto novamente. Venho aqui em Wi-Fi e conecto. Põe para conectar até automaticamente. Digitar a senha aqui. E ele tem que aparecer conectado seguro. Bem provável que isso funcione para você. Para algumas pessoas vai acontecer algo que vai ser até um pouco assustador, que é acessar aqui o menu de redes e não ver a conexão Wi-Fi disponível para conectar. Isso ocorre quando há algum problema com a placa de rede, seja físico ou seja seja de software, né, de drivers. O que você vai fazer? Vai dar o Windows R novamente e vai digitar um comando para acessar o gerenciador de dispositivos do Windows. Esse comando é o dev mgmt.msc. Aí ele vai abrir o gerenciador de dispositivos do Windows. E aqui em adaptadores de rede, pode estar com um símbolo de exclamação, né? Triângulo amarelinho, ou um símbolo com uma seta para baixo, informando que o dispositivo está desativado. Isso pode estar na sua placa de rede. Eu tenho aqui. Isso também ocorre com Bluetooth. Ele some ali das opções. Também aprende essa para aplicar em dispositivos Bluetooth. E aqui vai aparecer a sua placa de rede. Você vai ter que aprender aqui a identificar qual que é a sua, né? Esse Fortinet SSL desativado é uma placa de rede virtual, não é uma placa de rede física lá no meu micro mesmo. Ela está desativada por falta de uso aqui ou baixa do software normal. A placa de rede física aqui no meu micro é esta Gigabit, é Killer, né, a marca? Gigabit Ethernet Controller. Isso é a placa de conexão de cabo. Já a placa Wi-Fi é essa aqui, ó, Killer Wi-Fi Wireless Network Adapter. Vai ter provavelmente palavras em inglês remetendo à rede, né? Network, rede. Wireless é rede Wi-Fi. Então, com essas dicas dessas palavras-chave em inglês, você vai conseguir identificar. Tem a palavra virtual, não é nada físico dentro do seu computador. Aí o que você vai fazer? Vamos supor que sua placa wireless ou a sua placa de rede de cabo está com uma exclamação, está com alguma sinalização aqui de erro. Você clica duas vezes, vai estar escrito alguma coisa relacionada a problema. Esse dispositivo não está funcionando corretamente. No caso aqui, está funcionando corretamente. Então você vai clicar com o botão de direito e clicar em desinstalar o dispositivo. Ele vai perguntar se tem certeza. Você está prestes a instalar esse dispositivo do sistema, tentativa de remover o drive desse dispositivo. O que você não pode fazer é marcar essa opção de remoção do driver, porque o driver é o arquivo, né, que tem toda a instrução de funcionamento desse dispositivo, que o Windows faz a leitura dele e faz ele funcionar na sua máquina. Então, dá um desinstalar. Ele vai fazer o processo aqui de desinstalação. Se esse problema for com a sua placa de rede local, né, sem ser Wi-Fi,
faça a desinstalação dela também, da mesma maneira. Aí depois você vai vir aqui em ação, verificar se há alterações de hardware. Ele vai rodar um sistema do Windows que se chama Plug and Play, que é plug e identificação automática, roda automático, algo assim. E ele vai reconhecer novamente a placa, né, reinstalando ela, como se fosse do zero. E bem provável que ela volte a funcionar se o problema for de software. Se o problema for de hardware, ela já aqueceu demais no dia a dia, deu defeito físico mesmo, aí não tem jeito, você vai ter que acionar um técnico particular para fazer a troca dessa placa, ou comprar um adaptador Wi-Fi ou adaptador de rede local, né, que você conecta o cabo, a depender da sua necessidade, para conectar nas portas USB do seu micro. Aí tem modelos desde R$10 até acima de R$100. Aí você procura aí no shopping do Google para analisar aí as opções para você fazer a compra. Ou levar em um técnico caso você queira trocar por uma placa física conectada internamente no seu micro, para evitar o uso de conexões USB, caso você já nem tenha, né, tantas portas USB disponíveis no micro. Aí fica a critério, né, do seu gosto, combinado aí com o seu técnico particular. Bom, galera, estamos há quase 40 minutos abordando diversas situações técnicas que podem estar gerando seu problema de internet. Espero que você tenha chegado aqui com o seu problema resolvido. Caso não tenha sido, coloca aqui nos comentários, na descrição do vídeo, a sua situação específica que eu vou estar tentando responder, ou, né, a comunidade do YouTube aí, democrática, vai tentar ajudar também, acredito eu. Se você precisar ligar na sua operadora durante os testes feitos aí com as dicas, você tem identificado que vai ser necessário ligar, né, na Vivo, na Oi. Os telefones estão aqui na descrição do vídeo. A Vivo, o número é facinho, é 10315, a Oi é 10331, a Claro é 10621. Então, vou estar deixando aqui na descrição para ajudar vocês nesse quesito também. Caso vocês tivessem que acionar um técnico para fazer todas essas verificações técnicas, iria lhe custar aí algo em torno de R$80 a R$150, mas aqui nesse vídeo vai te custar apenas um like e a inscrição no vídeo. Espero te encontrá-lo em um outro vídeo de suporte e auxiliar na solução de algum problema, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau!